Oremos ao Deus que instrui os corações dos vossos fiéis, com os luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos usar sempre da sua consolação. Cristo, Deus nosso. Amém. Muito bem. Então, eu agora solicitava aos que têm o microfone ainda ligado, fizessem o favor de o desligar, porque, como veem, há aí uns rumores de fundo. Há aí uns rumores de fundo e, portanto, mas talvez o Luís possa dar uma mãozinha desligando todos os microfones. Muito bem. Então, entramos na segunda parte do nosso trecho. Eu não consigo perceber quem seja o microfone que ainda não está desligado. São vários. Então, vou ver aqui se aparece. Eles aqui aparecem todos desligados. Aldina tem o dela ligado ainda. Aldina. Muito bem. Então, imagino que agora talvez já estejam todos desligados. Se não, vamos pedir o favor mais uma vez de os desligarmos. Mas dizia eu que o primeiro dos dois temas de hoje é o oitavo, primeiro da segunda parte, que tem como subtítulo Todos discípulos, todos missionários. Eu penso que o Sínodo está a tentar dar um passo em frente muito importante, que é ajudar a perceber a Igreja no seu todo e em cada um dos seus membros, que todos, independentemente da vocação ou dos carismas que temos ou que estamos ligados, todos somos efetivamente discípulos e todos missionários enquanto povo de Deus. E é essa razão que leva, no capítulo 8º, no âmbito das convergências a que o Sínodo chegou, que logo na primeira linha, a linha A, se diga textualmente o seguinte, que eu vou passar a ler, e que é quase todo ele uma citação do número 5 da Lumen Gentium. Começa por fazer-se uma afirmação, antes de citar o número 5 da Lumen Gentium, que é fundamental. Mais que dizer que a Igreja tem uma missão, afirmamos que a Igreja é missão. Portanto, não se trata de ter uma missão, faz-me lembrar a antropologia. Nós temos uma visão errada do corpo quando dizemos que temos um corpo, como se porventura tivéssemos um corpo, como se tem uma casa, ou como se tem um carro, ou como se tem qualquer outra coisa. Não, nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. E a Igreja, que é também um corpo místico de Cristo, é missão, não tem uma missão. A Igreja é de sua natureza missão. E, portanto, como a Igreja somos todos nós, a missão é de todos. E é isso que diz o número 5 da Lumen Gentium, que eu passo a ler. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. É transcrição de João 20, 21. A Igreja recebe de Cristo, o enviado do Pai, a sua própria missão. Portanto, a Igreja recebe de Cristo a sua própria missão. Sustentada e guiada pelo Espírito Santo, ela anuncia
ela anuncia e testemunha o Evangelho a todos os que não o conhecem ou não o acolhem. Com essa opção preferencial pelos pobres, registro esta nota: a igreja sem pobres não chega a ser igreja, nem chega a ser missão autêntica e genuína. Portanto, com essa opção preferencial pelos pobres, está radicada na missão do próprio Jesus. Deste modo, concorre com o advento do Reino de Deus, do qual constitui germen e princípio. Portanto, a missão é, ao fim e ao cabo, germe e princípio do advento do Reino de Deus. Podemos dizer que a missão da Igreja, no fundo, é o próprio Reino de Deus. E como todos somos chamados a participar do Reino de Deus, todos somos missão na Igreja. Depois, a linha seguinte diz qual é a origem desta missão e qual é a origem desta participação na vida cristã. São os sacramentos da iniciação cristã. E isto diz o seguinte, que é muito importante: os sacramentos da iniciação cristã conferem a todos os discípulos de Jesus a responsabilidade da Igreja. E agora distingue dizendo leigos, leigas, consagradas, consagrados e ministros ordenados têm igual dignidade. Eu penso que este é o grande passo que a Igreja é chamada a dar. Não há diferenças no sentido de dignidade. Há diferenças apenas no sentido de condição laical consagrada ou de ministério ordenado, mas a dignidade é idêntica e igual para todos. Portanto, todos os membros da Igreja, independentemente da sua condição ou vocação, todos são chamados e alimentados, nutridos pelo Espírito Santo para formar um só corpo em Cristo. É nesta base, e repito o título, que todos são discípulos, que todos são missionários e que na vitalidade fraterna das comunidades locais experimentamos a suave e confortante alegria de evangelizar. Não há ninguém que não tenha direito e obrigação a evangelizar. Porquê? Porque todo cristão é missão no mundo em que nos encontramos. E agora a linha C salienta um outro aspecto que precisa de ser extraordinariamente cuidado e que, se nós vivermos esta perspectiva que as duas alíneas anteriores propõem e defendem, vamos conseguir este objetivo, que é o início da linha C, que diz o seguinte: a família é coluna de suporte de cada comunidade cristã. E aqui repete: os pais, os avós e todos os que vivem e partilham a sua fé em família são os primeiros missionários. Eu acho que este é um dado fundamental do qual nos devemos alegrar por ser assim. Porque a família, enquanto comunidade de vida e de amor, que é aquilo que nos constitui o sacramento do matrimónio, na ligação dos pais com os filhos e com a família alargada, diz a linha C, é um lugar privilegiado de educação à fé e à prática cristã, que necessita de um particular acompanhamento dentro das comunidades. Eu penso que é uma das grandes lacunas das nossas comunidades, é não só não ter consciência disto, como não agir em conformidade, cuidando das famílias
e suportando-as a todos os níveis. Por isso, é necessário suportar os membros da família para que os ajudemos a conciliar trabalho e vida familiar com serviço e missão e as suas exigências. Conciliar as exigências da família com as exigências da missão. E agora, na mesma linha e continuando estes princípios tão essenciais, a linha D das convergências diz o seguinte: se a missão é graça que compromete e empenha toda a Igreja, os fiéis leigos, e agora falamos da maioria das pessoas que estão aqui presentes, contribuem de modo vital para realizar a missão em todos os ambientes e nas situações mais ordinárias de cada dia. Portanto, no lugar onde os fiéis leigos se encontram e estão presentes, eles são os primeiros missionários. E não é preciso ficar à espera do Senhor Padre para realizar a missão, porque o Senhor Padre é tão chamado à missão como os membros da família, como os leigos, as leigas, os consagrados, as consagradas, os missionários. Todos somos chamados a testemunhar Jesus Cristo na vida cotidiana e a partilhar explicitamente a fé com os outros. Portanto, reparem, hoje vocês todos, e em primeiro lugar, estão no centro das atenções deste subcapítulo 8 do relatório final do Sínodo. E na linha 10, na linha E, peço desculpa, continua-se a dizer o seguinte: os fiéis leigos são cada vez mais presentes e ativos também no serviço dentro das comunidades cristãs. Felizmente que deixamos de estar e de ter a visão concentrada nos ministros ordenados, como se tudo dependesse dos sacerdotes e dos ministros ordenados, quando afinal os fiéis leigos estão lá por direito, não é apenas um favor, nem é por uma razão de necessidade atual, é por razão da própria vocação batismal que os fiéis leigos são missionários. E por isso sabemos que, inclusivamente por esta consciência ser cada vez maiores, muitos dos leigos organizam e animam hoje as comunidades pastorais. Eles são educadores da fé, são inclusivamente teólogos, são formadores, são animadores espirituais e catequistas e participam em vários organismos, tanto paroquiais como diocesanos. Aliás, a nível universal, e como todos nós sabemos, o Papa tem continuado a nomear leigos, homens e mulheres em abundância, para serem responsáveis de muitos dos serviços do apostolado da Igreja Universal. E a linha D, aliás, diz a terminar que o contributo dos leigos e das leigas, dos homens e das mulheres, dos membros do povo de Deus, o seu contributo é indispensável para a missão da Igreja. E, portanto, é preciso cuidar que obtenham as competências necessárias. Eu orgulho-me de fazer o que estou a fazer, porque tenho consciência que este trabalho está a dar competências a muitos leigos e leigas, não só aos que acompanham religiosamente cada sessão Zoom, mas aqueles a quem chega, aqueles a quem este contributo, de alguma maneira, prepara para melhor realizarem a missão e desempenharem o seu papel como animadores das comunidades cristãs.
Na mesma linha, e continuando ainda a falar da beleza da vocação laical, a linha F diz que os carismas dos leigos, e quando dizemos carisma dos leigos, não estamos só a falar dos leigos que estão ligados a determinados carismas, como é o caso da obra de Maria, mas são mesmo os carismas como dons pessoais que muitos leigos, homens e mulheres, na sua variedade, recebem através dos dons do Espírito Santo. E por isso, diz o número, a linha F, que estes carismas dos leigos devem ser realçados, reconhecidos e valorizados a pleno título. Eu tinha razão quando dizia que vocês hoje devem se babar todos, com todos estes elogios, com todos estes reconhecimentos, com tudo aquilo que verdadeiramente se diz acerca dos leigos. E por isso, a certa altura, diz-se aos presbíteros que façam tudo, e aos carismas e aos ministérios dos leigos, de maneira que eles não sejam nem ignorados, nem subutilizados. Embora haja também, hoje em dia, e é preciso combater isto, o perigo de clericalizar os leigos. Os leigos são bons quando fazem o que os padres deviam fazer ou quando fazem coisas que os padres lhe pedem para fazer. Mas não é preciso que os padres lhe peçam para fazer. É um direito e um dever dos leigos, dos membros do povo de Deus, fazer todas aquelas coisas que constituem os carismas próprios dos leigos, homens e mulheres, e sobretudo também aquilo que é a missão que lhes compete enquanto leigos e enquanto homens e enquanto mulheres e enquanto membros do povo de Deus. A linha G diz ainda a propósito da missão ad gentes, que como vocês sabem é a missão que nós atribuímos normalmente aos chamados missionários em sentido restrito, mas a missão ad gentes, ou seja, a missão a todo o mundo e a toda a gente e a toda a humanidade, sobretudo àqueles que ainda não receberam o anúncio evangélico e a revelação do reino de Deus, é isto que é a missão ad gentes, a propósito exatamente do livro do Concílio Vaticano II, que se chama o Decreto ad gentes, é exatamente o decreto sobre a missão da Igreja. É importante perceber que hoje todos somos missionários, mesmo da chamada missão ad gentes. E por isso, aquelas igrejas que mandam membros seus, ministros ordenados ou outros, leigos ou consagrados, às igrejas mais pobres, devem tomar consciência que estão a mandar verdadeiros missionários, mesmo que de leigos e leigas, ou de consagrados e consagradas, ou de diáconos e presbíteros, se trate. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Vocês sabem que os jesuítas têm, hoje em dia, um apostolado dedicado aos jovens, e que já ouviram esta expressão de certeza muitas vezes, que é a missão país. Toda a gente sabe com certeza o que é a missão país. São jovens enviados por esse país fora, por essas dioceses fora, a testemunharem a sua fé e a exercerem a missão que lhes compete enquanto membros do povo de Deus e nomeadamente jovens. Por isso é bom que as igrejas, quando mandam os seus leigos ou leigas ou outras vocações para a missão, estão a contribuir para que a todos os níveis se realize a vocação missionária da Igreja. A última a linha destas convergências a que o Sínodo chegou diz o seguinte: a missão da Igreja é
continuamente renovada e alimentada pela celebração da Eucaristia. De modo particular, quando se coloca em primeiro plano o seu caráter comunitário e missionário. Digo uma coisa que me apraz sempre muito dizer e que às vezes recordo nas Eucaristias. Talvez não se lembrem que antes, quando a missa era em latim, no final da missa dizia-se ite missa esde, e nós líamos e traduzíamos desta maneira, como hoje ainda dizemos, ide em paz, ide embora, ide lá, a missa acabou. Não é exatamente nada disso. Aquilo que as palavras latinas queriam dizer e traduziam o ite missa esde, estavam a dizer ide porque a missão começa agora. Ou seja, no final da missa, a despedida era um envio. E ainda hoje é assim. Mesmo quando dizemos ide em paz e que o Senhor vos acompanha, seria mais correto dizer ide em paz e realizai a missão que vos está confiada. Saís desta Eucaristia como missionários. Levais o alimento eucarístico para testemunhar, enquanto missão, a vida e o mistério da Igreja. É uma bela maneira de terminar estas alíneas todas que refletem a convergência maravilhosa a que a Assembleia Sinodal chegou. Mas há ainda algumas questões a aprofundar e eu acho muito interessante. Vamos chamar a atenção das ideias principais e de algumas realidades que são salientadas e que merecem todo o destaque. Primeiro que tudo, é necessário continuar a aprofundar a compreensão teológica das relações entre carismas e ministérios em perspectiva missionária. Para dizer que os leigos, as famílias e, porventura, até os missionários, quando são enviados em missão, estão revestidos de carismas que lhe são próprios. Não há apenas o carisma do ministério ordenado, não há este carisma hierárquico, digamos assim. Há a abundância dos dons do Espírito Santo, que são os carismas de que todos estamos revestidos. Entretanto, a linha J, segunda questão a aprofundar, é uma chamada de atenção para uma coisa que eu considero muito, muito importante. Diz o seguinte: o Vaticano II e o magistério sucessivo, os documentos dos papas que sucederam ao concílio, apresentam a missão distinta dos leigos em termos de santificação das realidades temporais ou seculares. Conhecem esta expressão? Que aos leigos compete a santificação das realidades temporais. Todavia, diz a linha J, no concreto da prática pastoral, tanto a nível paroquial como diocesano, recentemente também a nível universal, cada vez mais se confia a leigos, cargos e ministérios dentro da Igreja. Como que para dizer que a missão dos leigos não é só no mundo secular e temporal. A missão dos leigos é, nesse ambiente, também uma missão sagrada, ou se quiser ainda melhor, consagrada. Porquê? Porque é a própria missão da Igreja. E por isso, não só sacralizam as realidades temporais,
mas animam também as realidades pastorais. Portanto, nós devemos, diz a Alíria J, devemos conciliar estes importantes desenvolvimentos que o Concílio trouxe, evitando dualismos. Como quer dizer, a missão é para os padres, a consagração das realidades temporais é para os leigos. Não. Entre as realidades principais que competem aos leigos estão também a consagração e a divinização, digamos assim, das realidades temporais e seculares do mundo como tal. Mas isso não impede que realizem outras missões, porque elas são-lhe próprias enquanto membros da Igreja e enquanto eles são a missão da Igreja. Portanto, devemos estar muito atentos a evitar dualismos e a pensar que uma coisa é para os padres, outra coisa é para os leigos. Os leigos desempenham, na sua especificidade própria, toda a missão da Igreja. Depois, na linha seguinte, faz-se uma chamada de atenção a um grupo particular dentro da Igreja e dentro da comunidade cristã, que são as pessoas com deficiência. Nós às vezes pensamos que as pessoas com algumas dificuldades ou as pessoas com realidades distintas daquilo que chamamos normal, não deixam de ser também elas chamadas a testemunhar. E devemos reconhecer que o testemunho das experiências de sofrimento, de discriminação e marginalização a que muitas vezes estão sujeitas é qualquer coisa que precisa de mudar na comunidade cristã. E por isso o Sínodo sentiu a necessidade de chamar a atenção para o papel igualmente importante e para o valor do testemunho das pessoas com realidades alternativas, diferentes da grande maioria, para não considerarmos a deficiência como um defeito, mas apenas como uma diferença. Pessoas diferentes, mas igualmente dignas e revestidas da missão. Outras realidades a aprofundar, questões a aprofundar, são aquelas que se falam ainda na linha L e M. Há que reorganizar, diz o Sínodo, as estruturas pastorais de modo a ajudar as comunidades a fazer emergir, reconhecer e animar os carismas e os ministérios laicais, inserindo-os no dinamismo missionário da Igreja Sinodal. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que tudo o que é próprio dos leigos deve ter a mesma dignidade e deve ter igual relevo na missão da Igreja. E depois, sempre a linha L, faz a chamada de atenção principalmente ao serviço da missão que os fiéis levam por diante no interior da sociedade, da vida familiar e laboral. E aqui precisamos de perceber que a Igreja no seu todo tem o dever de formar e de preparar os fiéis leigos para que a missão deles tenha evidência, relevo, importância no âmbito social, na vida familiar e até mesmo na vida laboral. Agora, a terminar estas realidades a aprofundar na linha M, chama-se a atenção também para uma expressão que hoje é muito conhecida e que fazia parte do instrumento laboris deste sínodo, que é uma igreja toda ministerial. Quando se usa esta expressão sem uma explicação, dá a sensação que a igreja
é privilegiadamente dos ministros e dos ministérios. Ora bem, diz o Sínodo que isto se pode prestar a falsas interpretações. Portanto, vão-se aprofundar o significado destas expressões para esclarecer eventuais ambiguidades. Porque mesmo quando dizemos que a Igreja é toda ela ministerial, não estamos a querer dizer que é dos ministros, muito menos dos ministros ordenados, até porque hoje há já muitos ministérios laicais instituídos na Igreja. E por isso, quando se fala da Igreja ministerial, é no sentido de serviço. A missão é serviço, a Igreja é serviço, e não poder, e muito menos poder clerical. Portanto, é um assunto que o próprio Sínodo quer ainda aprofundar. E agora temos apenas duas propostas neste capítulo 8º. Eu vou lê-las no seu todo pela importância que elas nos merecem. Então, na linha N, diz-se o seguinte: percebe-se a necessidade de uma maior criatividade na instituição de ministérios. Ou seja, precisamos de ampliar a dimensão da palavra ministério da área meramente eclesiástica ou sacerdotal e de a fazer entrar no âmbito da vida laical. E isto é algo que está confiado às igrejas locais. Portanto, as igrejas locais têm que desenvolver com maior criatividade os ministérios, sobretudo envolvendo de modo particular os jovens. É curioso que o Sínodo chama a atenção e dê importância a estes ministérios. Ainda agora falámos da Missão País, é exatamente uma forma de um ministério juvenil, ou seja, os jovens vão por esse mundo fora, pelo país inteiro, evangelizando e, portanto, exercendo um ministério evangélico. Pode-se pensar em ampliar ainda mais as tarefas atribuídas ao ministério instituído, por exemplo, de leitor, e a outros ministérios que estão agora a nascer, como de acólitos e como de catequistas. E não devemos olhar para estes ministérios de leitor, de acólito e de catequista como se tratasse de uma clericalização dos leigos, mas como ministérios que são, de sua natureza também, suscetíveis de ser vividos, assumidos pelos leigos, sem que isso os clericalize. Portanto, deste modo, poder-se-ia configurar um verdadeiro ministério da Palavra de Deus, que em contextos apropriados poderia incluir também a pregação. Para uma coisa, estamos a entrar no âmbito em que a pregação, a palavra anunciada, pregada, não é privilégio apenas dos ministros ordenados. Mas, afinal, nós sabemos que há hoje já, e aqui na nossa diocese também, e até com algum belo desenvolvimento, muitos leigos que são ministros extraordinários da Eucaristia na ausência de presbítero. Ou seja, fazem as celebrações da palavra, pregam o Evangelho, distribuem a comunhão e fazem celebrações nos lugares onde os presbíteros não podem celebrar a Eucaristia, mas a celebração que eles realizam é equivalente também à celebração eucarística. Explore-se também, diz ainda a proposta,
a possibilidade de instituir, e isto é muito bonito e muito importante, um ministério a conferir a casais comprometidos em apoiar a vida familiar e a acompanhar as pessoas que se preparam para o sacramento do matrimónio. Graças a Deus, até no grupo que temos aqui entre nós, existem famílias que são ministros do CPM, ou seja, da preparação dos noivos para o sacramento do matrimónio. São famílias que acompanham com a sua competência, com a sua formação, às vezes até com as suas especialidades de trabalho, como médicos, como psicólogos, como outras tarefas, e até mesmo como conselheiros conjugais e como acompanhantes das pessoas que se preparam para o matrimónio. Última proposta das duas que este capítulo nos apresenta. Convidam-se as igrejas locais a identificar formas e ocasiões para dar visibilidade e reconhecimento comunitário aos carismas e ministérios, sobretudo laicais, que enriquecem a comunidade. Isto poderia acontecer por ocasião da celebração litúrgica, na qual se lhes entrega o mandato pastoral. Ou seja, vejo com muito bons olhos e agrado que os leigos e estas famílias recebam no âmbito da Eucaristia o mandato pastoral para exercerem este ministério e esta formação. Portanto, estão de parabéns todos vós, que na maioria são leigos, porque estão dignificados naquilo que é a nossa missão da Igreja. E agora, como infelizmente muitas vezes deixamos as senhoras para segundo lugar e vêm de situações sociológicas e culturais muitas vezes bastante depreciativas e até quando não bastante negativas e de sofrimento, o Sínodo, no capítulo 9, na segunda parte, destaca as mulheres na vida e na missão da Igreja. E agora, a linha A começa por uma coisa que o Papa, nestes dias, precisamente no dia 1, ontem, fez um discurso aos participantes de um congresso internacional que estuda a antropologia das vocações, de todas as vocações, não apenas das vocações sacerdotais ou religiosas. E aí o Papa fala exatamente disto, com que começa a linha A. Fomos criados, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. Portanto, esta é a base, este é o ponto de partida. Desde o princípio, a criação articula unidade e diferença, homens e mulheres, unidade na dignidade, diferença na condição, conferindo a mulheres e homens uma natureza, uma vocação e um destino partilhados e duas experiências distintas do ser humano. A Sagrada Escritura testemunha a complementaridade e a reciprocidade de homens e mulheres. Dizia há pouco, e repito de novo agora, que temos um longo caminho para fazer a este nível. Mas não o podemos deixar para amanhã. Temos de o começar já hoje. E nesta linha, a linha A, diz o seguinte, que é importantíssimo. Jesus considerava as mulheres suas interlocutoras. Falava com elas sobre o reino de Deus. Temos tantos exemplos na Sagrada Escritura. E acolhia-as entre os discípulos, como por exemplo Maria de Betânia. Estas mulheres fizeram experiência do seu poder de cura, do poder de Jesus,
de libertação e de reconhecimento, e caminharam com ele na estrada da Galileia até Jerusalém. Não podemos esquecer isto. E, sobretudo, não podemos esquecer que Jesus confiou a Maria Madalena a missão de anunciar a ressurreição na manhã de Páscoa. Maior dignidade do que isto, reconhecida por Jesus às mulheres, não há. E é pena que ao longo de tantos séculos as mulheres tenham tido um papel tão marginal e tenham sofrido tanto, não só na história, na cultura, mas também, infelizmente, na Igreja. A linha B continua nesta linha e diz: em Cristo, mulheres e homens são revestidos da mesma dignidade batismal e recebem em igual medida a variedade dos dons do Espírito Santo. Não há homens melhores que as mulheres, no sentido de que são privilegiados em relação às mulheres. Há homens melhores que mulheres e há mulheres melhores que homens. É a natureza. Mas homens e mulheres são igualmente chamados a uma comunhão caracterizada por uma responsabilidade que não é competitiva a qualquer nível da vida da Igreja. O povo convocado e chamado à força das bem-aventuranças é salientado pelo Papa Francisco, que deseja que nos caracterizem a todos e distintamente e indistintamente homens e mulheres como chamados à força das bem-aventuranças. E agora é muito bonito porque na linha C diz-se que os membros, homens e mulheres do Sínodo, experimentaram a beleza desta reciprocidade. Juntos relançaram o apelo de tudo aquilo que acabou de ser dito e do que ainda vai continuar a ser feito no processo sinodal. E pedem à Igreja, estes homens e estas mulheres neste relatório, para crescer no compromisso de compreender e acompanhar as mulheres do ponto de vista pastoral e sacramental. E aqui falamos das mulheres, quer jovens, quer mães, quer nas suas relações de amizade entre si, quer na vida familiar em todas as idades, quer no mundo do trabalho, quer na vida consagrada. As mulheres reclamam justiça na sociedade, ainda, infelizmente, profundamente marcada por violência sexual, por desigualdades económicas e pela tendência de as tratar como coisas, como objetos. Infelizmente, as mulheres carregam cicatrizes do tráfico de seres humanos, das migrações forçadas e das guerras como estão a acontecer neste momento. Portanto, é necessário acompanhar a promoção decidida das mulheres que caminham conosco, homens, lado a lado, na vida da Igreja. Ainda dentro das convergências deste capítulo, as mulheres constituem, e é bom que o reconheçamos, constituem a maioria das pessoas que frequentam as igrejas. Há mais mulheres nas igrejas do que homens. E são muitas vezes as primeiras missionárias na fé da família. As consagradas na vida contemplativa e na vida apostólica constituem um dom, um sinal e um testemunho de importância fundamental no meio de nós. Nós não podemos continuar a tratar as mulheres consagradas e missionárias, que muitas vezes são santas, teólogas e místicas, e uma poderosa fonte de inspiração e de alimento para mulheres e homens do nosso tempo, como se fossem apenas, como muitas vezes são, mão de obra barata
na Igreja. E agora, como não podia deixar de ser, o Sínodo coloca no centro deste capítulo dedicado à mulher Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é a mulher de fé e a mãe de Deus, que continua a ser para todos, até para nós homens, uma extraordinária fonte de significado do ponto de vista teológico, eclesial e espiritual. Maria recorda-nos o chamamento universal a escutar Deus com atenção e a permanecer abertos ao Espírito Santo. Maria é o grande testemunho da abertura e do abandono à ação do Espírito Santo. Ela conheceu o sofrimento do filho e viu morrer na cruz e recebeu morto nos braços aquela humanidade que ela tinha gerado no seu seio, mas ao mesmo tempo ela conheceu também o esplendor da ressurreição e a glória do Pentecostes. Estava lá, num e noutro momento, e por isso é o grande modelo não só das mulheres, mas também dos homens. E agora, um pequeno lamento, com toda a razão, que podemos escutar da parte das mulheres que participaram no Sínodo. Muitas mulheres exprimiram a sua profunda gratidão pelo trabalho de sacerdotes e bispos, mas também falaram de uma igreja que fere. As mulheres são mais ou menos aquelas que mais feridas são na igreja, pelo clericalismo, pelo machismo e por um uso inapropriado da autoridade que continua a deturpar o rosto da igreja e a causar graves danos à comunhão. Perguntam-se as mulheres, sobretudo, que participaram no Sínodo, de que forma poderá a Igreja tornar-se um espaço capaz de proteger a todos e de proteger, sobretudo, as mulheres. Quando na Igreja a dignidade e a justiça nas relações entre homens e mulheres saem lesadas, fica enfraquecida a credibilidade do anúncio que damos ao mundo. E nós, infelizmente, estamos todos a sofrer as consequências deste grande pecado que nós homens cometemos na vida da Igreja. As mulheres, mais uma vez, interrogam-se, as que participaram no Sínodo, se seremos capazes de acolher melhor a participação e o contributo de todos, leigos e leigas, consagradas e consagrados, diáconos, padres e bispos, enquanto iguais discípulos e corresponsáveis pela missão. Agora, esta convergência a que chegaram os membros do Sínodo termina com uma questão. A Assembleia pede, e toda a Assembleia, neste caso todos os que lá estavam e não só as mulheres, a Assembleia pede que se evite o erro de falar das mulheres como uma questão ou um problema. As mulheres não são uma questão ou um problema da Igreja. O Sínodo deseja, antes de mais, promover uma Igreja em que os homens e as mulheres dialoguem com o objetivo de compreender melhor a profundidade dos desígnios de Deus, em que aparecem juntos como protagonistas, sem subordinação, exclusão ou competição, homens e mulheres. Não podemos falar de uns como protagonistas e de outros como subordinados, muito menos ainda de competição entre uns e outros e, pior ainda, de exclusão de alguns. Neste sentido, e com a beleza desta radicalidade do que acabei de dizer, penso que perceberam com tanto entusiasmo, há ainda questões a aprofundar. E entre elas,
as questões são fundamentalmente três, e uma última que tem que ver com a necessidade de uma maior reflexão sobre a teologia do diaconado. As questões a aprofundar têm muitas vezes que ver com as questões do diaconado feminino, sim ou não. As igrejas de todo o mundo formularam com clareza o pedido de um maior reconhecimento e valorização do contributo das mulheres e de um crescimento das responsabilidades pastorais que lhe são confiadas em todas as áreas da vida e da missão da Igreja. Foram expressas diferentes posições no âmbito do Sínodo acerca das mulheres e a sua eventual ligação ao ministério diaconal. Alguns, mais tradicionalistas e antiquados, consideram que este passo seria, imaginem só, inaceitável na medida em que se encontra em descontinuidade com a tradição, o que não é completamente verdade. E é por isso que alguns outros exprimem o receio de que este pedido seja expressão de uma perigosa confusão antropológica. Chega-se a este exagero, acolhendo na Igreja aquilo que é o espírito do tempo e aquilo que até é, porventura, já muito mais para além do diaconado, a experiência do ministério feminino noutras igrejas. Ora bem, nesta linha, e para dirimir estas questões que continuam a ser ainda questões problemáticas a aprofundar e que o Sínodo espera fazer, vão ver nas propostas, ainda na próxima sessão, em outubro próximo, diz-se na última proposta, na última consideração, que o debate a este respeito está relacionado com a reflexão mais ampla sobre a teologia do diaconado. Nas propostas em que vamos entrar agora, o Papa diz que as igrejas locais são encorajadas de modo particular a alargar o seu serviço de escuta, acompanhamento e cuidado às mulheres que nos diferentes contextos sociais estão mais marginalizadas. A proposta vai na linha de fazer mais e melhor pelas mulheres que se encontram ainda em situações de exclusão, de pobreza, de marginalização. Outra proposta das 4 que são apresentadas é de que é urgente garantir que as mulheres possam participar nos processos de decisão e assumir papéis de responsabilidade na pastoral e no ministério. E olhem que isto é muito, muito importante e o Papa é o primeiro a dar exemplo com o número significativo de mulheres que colocou em posição de responsabilidade na Cúria Romana. Nesta linha, nós temos que concluir que é necessário adaptar o direito canónico. O direito canónico ainda é demasiado clerical e demasiado machista e precisa de ser adaptado a todas estas realidades novas que não são uma novidade em conformidade com a onda do tempo, são uma conformidade com a natureza da Igreja, com a vocação de homens e mulheres, leigos e leigas, por direito próprio e não por privilégio que lhe é amavelmente concedido. Neste sentido, o Papa e o Sínodo propõem, é uma proposta deste capítulo, que se dê seguimento
à pesquisa teológica e pastoral sobre o acesso das mulheres ao diaconado, beneficiando dos resultados das comissões propositadamente instituídas pelo Santo Padre e dos estudos teológicos, históricos e exegéticos já realizados. Até se acrescenta ainda isto: se possível, os resultados deveriam ser apresentados à próxima sessão da Assembleia. Devo dizer-vos que o cardeal, a quem o Papa pediu exatamente encarecidamente a liderança destes estudos e destes trabalhos históricos, teológicos, exegéticos, é um cardeal, meu amigo, desde a nossa juventude. É um homem de grande valor, de grande lucidez e que penso que está a fazer um extraordinário trabalho nesta ordem. A última proposta com que termina este capítulo e com que termina a nossa sessão de hoje, são agora 10h01, os casos de discriminação laboral e de remuneração desigual dentro da Igreja devem ser debatidos e resolvidos. Particularmente no que concerne às consagradas, que muitas vezes, como eu já tive a oportunidade de dizer, são consideradas mão de obra barata. De uma vez por todas, precisamos de acabar com estas desigualdades e de reconhecer às nossas irmãs, as mulheres, igual dignidade como aquela de que estamos igualmente nós, homens, revestidos. E atrevo-me a dizer que os primeiros a precisarem de fazer esta conversão são os padres, nomeadamente se são clericais, porque o clericalismo é uma monstruosidade. E quando nos regemos por essa monstruosidade, o resultado é, certeza absoluta, em primeiro lugar, negativo para as mulheres. Olha, damos graças a Deus pela beleza de tudo isto que acabamos de ler e agora terminamos ainda com as 3 últimas propostas. São propostas muito práticas e muito concretas que vocês vão verificar que são fáceis de dar imediatamente sequência. Diz-se: é preciso ampliar o acesso das mulheres aos programas de formação e aos estudos teológicos. Vamos ter cada vez mais mulheres teólogas. Insiram-se as mulheres nos programas de ensino e formação dos seminários. Orgulho-me de dizer que há quase 50 anos atrás, quando fui reitor do seminário, constituí com a equipa de religiosas que estavam em Vila Viçosa a servir o seminário, membros da equipa formadora. E os rapazes só beneficiaram com crescer com o papel feminino a trabalhar ao lado do papel ministerial. Os seminários só têm a ganhar se hoje, em vez de serem apenas dirigidos por homens, incluírem neles mulheres e gozarem do contributo carismático que as mulheres podem dar à melhor formação para o ministério ordenado. As últimas 2 propostas são muito simples e práticas e dizem respeito aos textos litúrgicos e documentos da Igreja para que estejam mais atentos não só ao uso de uma linguagem que tenha em igual consideração os homens e as mulheres, mas também a inserção de uma gama de palavras, de imagens, de relatos que se inspirem com maior vitalidade na experiência e no carisma feminino. Não nos esqueçamos que o Papa João Paulo II falou do gênio feminino, a propósito de Maria e a propósito de algumas grandes mulheres do século XX, de quem ele foi grande amigo, a quem ele apreciou e a quem ele
tanto dignificou. Última proposta. Propomos que mulheres com formação adequada possam ser juízas em todos os processos canónicos. Portanto, parabéns, minhas senhoras, desejo ter-vos por companheiras no tribunal a que presido e não me admiraria se amanhã tivéssemos também mulheres como vigárias judiciais, como é o meu caso. Porquê? Porque hoje as mulheres podem ser perfeitamente admitidas a todas as tarefas dos processos canónicos e dos tribunais canónicos. Portanto, termino com um voto e um desejo de parabéns às senhoras futuras juízas dos nossos tribunais.